A quarta-feira colorada teve polêmica envolvendo os bastidores do Campeonato Gaúcho, a partir de uma insatisfação que existe na direção colorada em função de uma decisão tomada pela Federação Gaúcha de Futebol. Uma nota foi omitida pela direção do Inter e o presidente Alessandro Barcelos veio a público falar sobre um suposto favorecimento ao Grêmio na competição. A gente atualiza também as últimas informações do mercado de transferências. O Inter se aproxima do seu primeiro reforço para o ano de 2026, o zagueiro equatoriano Félix Torres. Falaremos também sobre o zagueiro Doria, que está muito próximo de fechar com outro clube da primeira divisão do futebol brasileiro. Além disso, falaremos sobre uma saída que está praticamente, enfim, sacramentada pelo Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante. Paulo Pesolano ajustando os últimos detalhes da equipe que vai estrear no Campeonato Gaúcho neste domingo contra o Novo Hamburgo às 6 horas da noite no estádio Beira-Rio. Tendência daquele time que a gente já passou aqui, que começou a trabalhar ainda no final do ano passado, ainda em Alvorada, um time que terá Antony, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Alisson, Richard, Ronaldo, Alex, Iago Noal e Gustavo Prado, com o Raikkonen na frente, um time alternativo para começar esse Campeonato Gaúcho, já que os jogadores principais estão sendo resguardados e trabalhados para a estreia do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o time titular do Inter estreie de fato na quarta rodada. O Inter enfrenta e tem um clássico Grenal. Antes disso tem um jogo contra o Inter de Santa Maria. Em uma dessas duas partidas o Inter vai colocar o seu time principal, tá? Mas o dia já foi de um Campeonato Gaúcho movimentado no bastidor. Isso porque o Grêmio fez um pedido de adiamento do Clássico Grenal, que estava marcado para acontecer no dia 24 de janeiro. A ideia do Grêmio era que o jogo fosse adiado para o dia 25 de janeiro, e o argumento era de que o Grêmio tem no meio da semana um compromisso em Bagé, que é uma cidade longe, e que por isso precisava de um pouco mais de tempo para se preparar visando o Clássico Grenal. E a Federação Gaúcha acatou o pedido do Grêmio. E isso revoltou a direção do Internacional no bastidor. O Inter primeiro publicou uma nota em seu site oficial afirmando descontentamento com a decisão tomada pela Federação Gaúcha de Futebol, argumentando o Internacional que no ano passado também foi a Bagé enfrentar o Guarani de Bagé e pouco tempo depois enfrentou a equipe do Juventude no estádio Beira-Rio e não conseguiu adiar a sua partida, e que agora o Grêmio consegue. E de acordo com o Inter, a Federação Gaúcha de Futebol não está respeitando a isonomia do campeonato a partir desta decisão. Mas a declaração mais forte, ela foi concedida pelo presidente Alessandro Barcelos, em contato com a reportagem do jornal Zero Hora. O presidente Alessandro Barcelos afirmou o seguinte: essa decisão foi lamentável. O Inter, no ano passado, jogou dia 22 de janeiro contra o Guarani em Bagé e no dia 25 jogou contra o Juventude às 4h30 no Beira-Rio. Na ocasião, tentamos alterar a data do jogo e a federação disse que não podia. E agora, o Grenal marcado para sábado é adiado para domingo, sendo que teremos jogo na quarta-feira contra o Atlético Paranaense e teremos um dia a menos de descanso. Lamentável que isso tenha acontecido sem comunicação prévia. Fomos pegos de surpresa. Não existiu fato novo para a mudança das datas. A tabela já havia sido divulgada vários dias atrás. Começou o gauchão antes da bola rolar mais uma vez. E aí depois ele ainda completou: não vou falar mais, pois daqui a pouco o Inter pode ser punido e o Grenal muda para a Arena do Grêmio. Aqui um claro descontentamento do presidente Alessandro Barcelos
com a Federação Gaúcha de Futebol. E claro, aquela pressão no bastidor de condicionamento que a gente viu muito no ano passado, do lado do Grêmio, do lado do Inter, e que já começa a acontecer antes mesmo da bola rolar, em função desta decisão da Federação Gaúcha de Futebol de adiar o Grenal em um dia. Uma guerra no bastidor que já começa antes mesmo da temporada iniciar. Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre aquele que deve ser o primeiro reforço anunciado do Internacional nessa temporada. Trata-se do zagueiro Félix Torres, equatoriano que pertence ao Corinthians. O Inter está fechando um contrato de empréstimo com o Félix Torres, com o Corinthians pagando parte do salário do jogador. Na tarde desta quarta-feira eu gravei um conteúdo reagindo a lances do Félix Torres, é só conferir aqui no canal. Mas é importante que a gente traga também a versão do Inter sobre esta contratação, porque é uma contratação que vai ser contestada pelo lado do Corinthians. Os torcedores do Corinthians têm muita rejeição em cima do nome do zagueiro. E o que o Inter afirma é que a expectativa é que o Félix Torres desempenhe no Inter o que ele jogou no Santos Laguna, do México, que foi o clube anterior ao Corinthians. E o entendimento de que a fase dele no Corinthians não representa o potencial que ele tem. É uma aposta do Fabinho Soldado, que deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias, tá? Ainda sobre tentativas do Inter no mercado de transferências, ontem eu trouxe a informação sobre o Andrés Vombergar, atacante argentino de nacionalidade eslovena, que estava no São Lourenço e que interessa ao Internacional. O Vombergar recebeu contato de outros dois clubes do futebol brasileiro, o Mirassol, que vai disputar a Libertadores da América, e o Vitória. São dois times que estariam em uma concorrência com o Internacional. Então, olho no Vombergar, que é um atacante que o Inter não avançou ainda, mas sondou, buscou informações em relação a ele, tá? Mas a principal informação, talvez, da janela do Inter nessa noite de quarta-feira, envolve o zagueiro Doria, que esteve muito próximo de assinar com o Inter. A chegada do Fabinho Soldado freou esta negociação e o Doria está muito perto de assinar com o São Paulo. O Inter está, de fato, perdendo esta contratação, por mais que o Inter tenha demonstrado que não tem tanto interesse assim no jogador. O Doria estava aguardando o Internacional, mas o Inter não fechou com o Doria. E agora ele está fechando com o São Paulo. Existe uma grande chance de ser anunciado também nos próximos dias. Uma última informação sobre o mercado envolve o lateral esquerdo Ramon. O Inter queria vender o Ramon, o Vitória executou uma opção de compra junto ao Internacional pelo Ramon, mas não acertou os salários com o jogador. E agora o Ramon está indo para onde? Para o Vitória. Meio maluco, mas é isso mesmo. Só que o Inter entrou em acordo com o Vitória para acertar um contrato de empréstimo com o jogador. O Vitória está renovando o empréstimo do Ramon por mais uma temporada e estabelecendo de novo uma cláusula obrigatória de compra, que, na versão do Internacional, agora tem cláusulas mais rígidas. Mas o Ramon, de novo, não estará no Internacional, estará no Vitória. O Vitória paga todo o salário do jogador e a expectativa do Inter é que, ao final do ano, o Vitória, enfim, execute a compra do atleta. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem muitos jogos nessa quinta-feira, mas atenção para jogo válido pela Supercopa da Espanha. Real Madrid e Atlético de Madrid, às 4 horas da tarde. Bom jogo para você apostar. Lá na KTO, com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!